Hoje nós estamos iniciando com a igreja uma série apenas de 4 mensagens, porém importantes mensagens sobre o livro de Neemias. E iremos caminhar todo esse mês de setembro, nos 4 domingos, ministrando esta série que tem como tema Neemias, trabalho e vigilância. Neemias é um livro bastante conhecido por todos nós, é um livro tido na vida cristã como um livro muito útil para a liderança, é um livro que nos traz muitos princípios de liderança, quando nós olhamos para a vida deste personagem, e é um livro também que nós acreditamos que pode ser muito útil para que a gente possa refletir como igreja, como corpo de Cristo, porque também tem muitos ensinamentos para nós. Algumas informações a título de introdução, para que a gente possa iniciar esta série e, consequentemente, a primeira mensagem. Na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras formavam apenas um único livro. Na Bíblia hebraica, Neemias e Esdras eram um único livro. Quando nós tivemos a Septuaginta, que foi uma tradução da Bíblia hebraica para o idioma do grego, eles ainda permaneceram como um único livro. E mais adiante apenas, na formação do cânon, que nós temos 2 livros. Como você pode perceber na sua Bíblia, você tem o livro de Esdras e você tem o livro de Neemias. Mas antigamente eles formavam apenas um único livro. O assunto de ambos, o assunto central de ambos, tanto Esdras como Neemias, é um só. Ele trata a volta do povo judeu do cativeiro, depois de 70 anos cativo. Então, tanto o livro de Esdras quanto de Neemias, eles têm como tema principal a volta deste povo do cativeiro. A história do povo de Israel você conhece. Você sabe muito bem que Deus inicia em Abraão uma aliança com este povo. Você sabe que a partir dos descendentes de Abraão, ou seja, Isaac, Jacó, esse povo ele vai parar no Egito, tendo um personagem como figura principal que é José. Ali no Egito eles crescem e crescem em grande quantidade, se multiplicam poderosamente. São colocados sobre servidão, sobre escravidão, sobre o povo egípcio, até que Deus decide poupar a vida de um menino que nasce. Esse menino é Moisés, e ele cresce, se torna um homem, e ele é chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Tirando o povo do Egito, o povo vai pelo deserto, em peregrinação, até chegar à terra prometida. Chegando na terra prometida, esse povo vive 330 anos sobre liderança de juízes. Passando esse período dos juízes, inicia o período monárquico na vida do povo de Israel. Nós temos 3 reis iniciais, Saul, Davi e Salomão, até que com a morte de Salomão, esse reino de Israel ele se divide em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. E quando é em 722, o Reino do Norte ele é tomado cativo pelos assírios, ele se desfaz para nunca mais se reerguer. E quando é em 586, nós temos a tomada do Reino do Sul pela Babilônia, e eles são levados cativos e ficam ali durante 70 anos. Depois há um novo acontecimento que o mundo persa, ele domina, e aí o povo judeu pode começar a voltar para a sua terra, e começa a acontecer essa volta, que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós percebemos que ela acontece em 3 etapas. Primeiro com Zorobabel, que inicia um projeto de reconstrução do templo, mas ele é interrompido. Essa segunda volta, ela é liderada por Esdras, e a terceira volta, nós podemos dizer que por Neemias. E aí nós chegamos
na história deste livro, que tem como tema principal o retorno do povo, o cativeiro da Babilônia e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós vamos passar esse mês falando sobre 4 temas. Se você quiser anotar, ou se não quiser, pelo menos memorize. Nós pegaremos o livro de Neemias e dividiremos em 4 temas, que nós chamaremos de chamado, reforma, batalha e vitória. Chamado, reforma, batalha e vitória. Então hoje nós vamos falar sobre chamado, no domingo que vem sobre reforma, no outro domingo sobre batalha e por último sobre vitória. Agora sim, entrando no nosso tema de hoje, que tem como título A Força de um Chamado, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Eu quero ler com você os versículos de 1 a 4, para que possamos conversar nesta manhã a respeito de chamado. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Minha voz está um pouco prejudicada, mas espero que ela consiga durar até o fim, não só da celebração da manhã, mas também da celebração da noite e ainda do coral, que eu ainda estarei também cantando no coral. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém, e eles me responderam: os restantes dos que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus do céu. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Pai, nós pedimos mais uma vez que a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcance. Pedimos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, usando a minha vida, Deus, como porta-voz, como mensageiro desta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra chamado, irmãos, eu entendo que ela na vida cristã, ela mexe muito conosco. Eu entendo que todo crente genuíno, verdadeiro, ele se para refletir sobre esta palavra. Eu entendo que todo crente em Cristo Jesus, ele tem de certa forma uma inquietação quando ele pensa na palavra chamado, quando ele para refletir na palavra chamado, porque um crente em Cristo Jesus, ele sempre vai, entendo eu, se perguntar sobre isso, ao ponto dele dizer: qual é o meu chamado, ou quais são os meus chamados na vida cristã? O que eu preciso para que eu consiga entender o chamado de Deus na minha vida? O que é necessário? São perguntas que eu entendo que todo servo em Cristo Jesus faz a respeito desta palavra. E quando pensamos sobre ela, irmãos, eu percebo que existem chamados que eles são de certa forma universal, eles são coletivos, eles são para todo o corpo, mas existem chamados que são individuais, nós podemos assim dizer. Deixa eu dar um exemplo. Todo crente em Cristo Jesus é chamado para anunciar o Evangelho. Esse é um chamado universal. Você não pode fugir dele, embora muitas vezes nós fugimos. Você não pode pensar que ele é para outra pessoa e não é para você. Então, o chamado de anunciar o Evangelho, ele é para todos nós. Todo cristão, irmãos, todo crente em Cristo Jesus é chamado para adorar a Deus e para ter um relacionamento com Ele. Ou seja, mais uma vez estamos falando de chamados que são universais, que eles são para todos, que não é de forma individual para um e não é para outro, são para todos nós. Mas nós também percebemos que existem chamados
que eles são específicos, que eles são individuais. Então esse chamado pode ser para um diferente do outro. Então determinadas pessoas podem ser chamadas para fazer determinados trabalhos, assumir determinados ministérios, serem enviados para algum lugar, agir na vida de alguém num período específico, porque foi chamado por Deus de uma forma específica para um trabalho específico. Você concorda com isso até aqui? Amém? Agora, há chamados também que não vêm de Deus. E é importante também pensar isso. Há chamados, irmãos, que não vêm de Deus. E nós precisamos entender que o próprio Satanás, o próprio diabo, ele pode usar de algo, usar de uma determinada ocasião disfarçado, para que tente nos tirar do foco de alguma coisa, ou de algum chamado, até mesmo se disfarçando ou disfarçando aquilo como se aquilo fosse um chamado. É muito importante, irmãos, saber distinguir a voz de Deus, compreender e entender a voz de Deus, para que não sejamos atraídos por chamados errados, por desejos errados ou por circunstâncias erradas que não sejam chamados de Deus na nossa vida. Hoje eu quero conversar com você sobre chamado a partir da vida de Neemias. E a minha intenção nesta manhã é que esta palavra te ajude a distinguir o seu chamado, os seus chamados na sua vida espiritual, cristã. E que se você entrou aqui nesta manhã tendo dificuldade nessa área, que você seja sanado das suas dúvidas, das suas dificuldades. Quando eu olho para Neemias, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos nisso, eu percebo e eu aprendo que um chamado, ele pode iniciar com as perguntas que nós fazemos. Pense nisso, irmãos, um chamado, o sinal de um chamado na nossa vida, ele pode iniciar com as perguntas que nós fazemos. Os versículos 1 e 2 do capítulo 1 vai dizendo assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. Você sabe quando que começou o chamado de Neemias, irmãos? Quando ele fez perguntas. É interessante isso, não é? O chamado de Neemias para que ele pudesse ser instrumento de Deus, abençoar a vida de um povo, ele começou, irmãos, ele iniciou quando ele fez perguntas. Ele estava em Suzã, ele estava cumprindo o seu ofício, irmãos, diante do rei. E ao receber uma visita, ao receber pessoas do seu povo lhes visitando, Neemias fez perguntas. Aí entenda uma coisa aqui. A vida dele nunca mais foi a mesma depois das perguntas que ele fez. Você está começando a entender onde eu quero chegar? A vida dele começou a ser mudada. O seu interior começou a ser mudado. Ele começou a se direcionar e se voltar para uma causa, depois de ter feito perguntas. Chamados na nossa vida podem começar a partir das perguntas que nós fazemos.
Neemias fez perguntas e a resposta impactou a sua vida. Ele ficou inquieto com as respostas que recebeu. Não conseguiu mais colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila, porque aquilo lhe trazia inquietação. Ali começava o chamado de Neemias. Ali começava o chamado de Neemias. O chamado, irmãos, grave isso, se confirma quando algo toca o nosso coração e não conseguimos mais seguir em frente sem nos preocuparmos com isso. O chamado se confirma quando algo toca o nosso coração e não conseguimos mais seguir em frente sem nos preocuparmos com isso. A gente começa a entender o que é chamado, irmãos, olhando para Neemias, percebendo que um chamado começa quando ele faz perguntas, e as respostas que ele recebe toca o seu coração. A partir da pergunta que ele fez e das respostas que ele teve, ele não conseguiu mais voltar para lá para o seu ofício diante do rei e cumprir o seu ofício, porque a sua cabeça estava onde agora? Na pergunta que ele fez e nas respostas que ele recebeu. Olha as respostas. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Tenho algo sério a dizer para você nesta manhã. Dependendo da sua predisposição, não faça perguntas. Porque perguntas feitas sem disposição de se envolver gera hipocrisia. Dependendo da sua predisposição, não faça perguntas. Porque a sua pergunta pode deixar de ser oportunidade para um chamado e virar hipocrisia. As perguntas que nós fazemos, entendendo pela ótica do reino de Deus, tem muita importância na nossa vida. Tem muita importância as perguntas que nós fazemos. Eu sei, ainda que não em detalhes, eu sei de forma superficial que algo não está bem na vida de uma determinada pessoa. Se você não está predisposto a ajudar e a ser instrumento de Deus, não pergunte. Não pergunte, porque deixa de ser chamado e vira hipocrisia, e vira fofoca, pode ser tudo menos chamado. Se você não quer ser instrumento de Deus para abençoar e para ser a resposta de Deus na vida de alguém, não faça perguntas. Não faça perguntas. É melhor que não faça perguntas do que faz, ouve a resposta e não se envolve, não se entrega, não se dedica a cumprir um chamado que Deus pode estar fazendo na sua vida para suprir a necessidade na vida de alguém. Eu vejo algo acontecendo na vida da igreja, eu vejo que algo é necessário na vida da igreja, eu vejo que algo é necessário na vida do pastor. Não faça perguntas, perguntas jogadas no vento são hipocrisias. Eu vejo que determinada coisa precisa ser feita. Se eu faço perguntas, eu preciso, através das respostas, se aquilo toca o meu coração, me envolver, me dedicar, me entregar para que aquilo seja suprido. Só que eu não quero com essa palavra, te incentivar a se calar, que talvez você possa pensar isso. Ah, pastor, é melhor mesmo eu não fazer perguntas. A partir de agora, eu não pergunto mais nada.
Jamais vou perguntar alguma coisa, então a partir de agora, não, irmão, o intuito da mensagem não é esse, não. Pastor, como é que está o caixa da igreja em relação à obra? Nunca que eu vou fazer uma pergunta dessa. Pastor, como é que está determinado ministério que eu estou vendo que não está acontecendo? Aí você sai daqui com o entendimento errado e você não pergunta mais nada. Não é essa a proposta não, irmãos. Não é essa a proposta não. A proposta para nós esta manhã é: faça perguntas. Tenha coragem de fazer perguntas, mas fazendo perguntas, se disponha a se envolver e a solucionar aquilo que chegou aos seus ouvidos. É isso que aconteceu com Neemias. Grave uma coisa: na vida cristã, quando você toma conhecimento de um problema, você se torna responsável diante de Deus deste problema. A perspectiva da vida cristã sempre vai ser diferente da perspectiva do mundo, irmãos. Do mundo. Se você nunca parou para pensar nisso, eu tenho essa verdade para te dizer. Na vida cristã, quando você toma conhecimento de um problema e de uma necessidade no corpo de Cristo, você se torna responsável diante de Deus em cooperar para que essa necessidade seja suprida. E eu vou te dizer mais: nós cristãos, nós crentes em Cristo Jesus, nós encontramos os nossos chamados nas necessidades que nos cercam. Sabe por que tem crente que passa a vida inteira dizendo que não tem chamado? Porque ele não faz perguntas, ou quando faz, ele não se dispõe a ajudar. Aí ele vai dizer a vida inteira que não tem chamado. Não tem como um crente em Cristo Jesus que faz pergunta e se coloca disponível dizer que não tem chamado, irmãos. É impossível, irmãos. É impossível. Todo crente que faz perguntas, ouve as respostas e trata aquela necessidade como sua, você é participante para que aquilo seja solucionado, nunca vai dizer que não tem chamado. Vamos definir então a partir disso o que é chamado. Vamos trazer uma definição de chamado. Olha como a definição de chamado é simples, irmãos. Chamado é saber de uma necessidade e ter nossa vida mudada por ela. É isso que é chamado. É saber de uma necessidade e ter nossa vida mudada por ela. Sabe onde pode estar o teu chamado? Nas necessidades do corpo de Cristo, nas necessidades do reino de Deus, nas necessidades das pessoas que estão à tua volta. Quem faz perguntas e sabe das necessidades, tem chamado. Tem chamado. Às vezes a gente complica tanto, né, irmãos, o que é chamado, para pensar. Segundo lugar, aprendo com Neemias, que um chamado precisa caminhar pelos trilhos da busca da direção de Deus. Um chamado precisa caminhar pelos trilhos da busca da direção de Deus. E o versículo 4 vai dizendo: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. A gente olha para Neemias, irmãos, e a gente vai perceber que ele foi alguém que teve afinidade com os reis da terra. Tem muita coisa que pode se supor sobre Neemias, muitas coisas. Além do que a Bíblia nos informa, né, do ofício de copeiro que ele cumpria. É muito provável, irmãos, que Neemias ele ocupasse um cargo de extrema confiança
diante de um rei. E Neemias, ele tinha relacionamento, afinidade com os reis da terra, mas quando a gente estuda a vida desse personagem, a gente percebe que ele também tinha afinidade com o rei dos céus. Neemias faz perguntas, Neemias ouve as respostas, Neemias sente a necessidade, chora, jejua e ora. Chora, jejua e ora por aquilo que chegou aos seus ouvidos. Por que Neemias ora, irmãos? Porque os obstáculos eram muitos. E conosco não é diferente, muito daquilo que nós vamos ouvir. Quando a gente ouve, irmãos, ao mesmo tempo vão começar a criar obstáculos na nossa mente. Obstáculos que nós precisamos enfrentar para ajudar a solucionar aquela situação. Com Neemias não foi diferente. Ele tinha como obstáculo a permissão do rei. Ele só poderia se ausentar do palácio se o rei o autorizasse. Ele tinha como obstáculo a mobilização das pessoas. Olha aqui, mobilizar pessoas é fácil? É uma das coisas mais difíceis, irmãos. Uma das coisas mais difíceis é mobilizar pessoas. Para pensar. Então ele tinha a permissão do rei, a mobilização das pessoas, ele tinha os ataques dos inimigos que iriam querer fazer com que ele parasse a obra, ele tinha a dificuldade da obra, que por si só já era difícil, e ele ainda tinha a possibilidade do povo desanimar. Olha o tamanho dos obstáculos que Neemias tinha para ajudar a resolver a resposta que ele recebe da pergunta que ele fez. Ele não é capaz de iniciar esse projeto por si mesmo, ele então ora. Perceba que ele não faz uma pergunta, ouve a resposta e vai com tudo para resolver aquilo, baseando-se nas suas forças. Ele faz perguntas, recebe respostas, as respostas o tocam, mas ele não se vê capaz de fazer por si mesmo. Ele jejua e ora, e ele pede direcionamento de Deus. Um chamado na vida cristã você não faz com a força dos seus braços, entenda isso. Um chamado você não supre com o dinheiro que você tem na sua conta como essência. Você pode ser chamado por Deus para abençoar uma pessoa, uma família, um projeto, porque Deus sabe que naquele momento você tem o recurso que o outro precisa, mas a essência não é o seu recurso, a essência é Deus. Senão a gente confunde tudo, irmão. Senão a gente confunde tudo. Aí a gente começa a pensar que é a minha habilidade, que é o meu talento, que é a minha força, que é o meu dinheiro, que é a minha inteligência, que é a minha capacidade que vai atender a necessidade. Não é isso em essência, isso é instrumento. O doador é Deus. A fonte é Ele. O condutor da nossa vida é Ele, de tudo que nós temos vem dEle. É isso que Neemias está mostrando aqui. Neemias orou 4 meses, irmãos, 4 meses, e Deus moveu o coração do rei. Ele continuou orando, e Deus abriu as portas que ele precisava. Viver chamado sem oração, irmãos, é suicídio. Viver um chamado sem oração é suicídio. Sabe por que muitas coisas dão errado na vida da igreja, ainda que haja chamado? Porque não tem oração. Porque não tem oração. Você pode ter chamado na área musical, se você não tem vida de oração, suicídio. Você pode ter um chamado pastoral, se você não tem vida de oração, suicídio. Você pode ser chamado por Deus para fazer um ministério, para levantar um projeto, para fazer com que algo aconteça no corpo de Cristo, na vida da igreja. Sem oração é suicídio. 3 lições para nós dentro deste tópico 2, 3 lições, todas atreladas à oração. Os problemas que parecem impossíveis têm solução
quando homens e mulheres comprometidos com Deus se levantam na força de Deus para agir. Segunda lição: as pessoas mais eficazes para a obra de Deus são aquelas que têm o coração quebrantado e conhecem a intimidade de Deus pelo jejum e a oração. Terceiro, Deus pode usar você poderosamente se você tiver coragem de fazer perguntas e sair da sua zona de conforto. Terceiro e último lugar, eu aprendo com Neemias que quando Deus me chama, quando Deus nos chama, nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio de me levantar como resposta de Deus e fazer o que ninguém teve coragem. Vamos falar juntos? Quando Deus me chama, eu tenho o privilégio de me levantar como resposta de Deus e fazer o que ninguém teve coragem. Versículo 5 vai dizendo: e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Vou dizer uma coisa para você e digo com todo o coração, pelo que eu aprendo na palavra de Deus, pelo que eu aprendo na minha vida. É um privilégio, irmãos, é um privilégio entender e poder ser útil ao chamado de Deus. É um privilégio. Quando Deus nos chama, irmãos, e entenda uma coisa, Ele nos chama a todo momento, o privilégio é nosso. O privilégio é nosso de poder se levantar como resposta de Deus para fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Quando a gente vai estudar o texto, a gente vai buscar, fontes, comentários. Tinha mais de 100 anos, irmãos, que Jerusalém estava destruída. Mais de 100 anos, irmãos. Só no cativeiro eles passaram 70. Eram mais de 100 anos que Jerusalém estava destruída. Vamos fazer uma pergunta-chave aqui, sejamos sinceros. Você acha que ninguém pensou isso antes? Claro que pensou, irmãos. Pensar, todo mundo pensa. Olhar e ver a necessidade, todo mundo olha, todo mundo vê, irmãos. Muitas vezes saber das necessidades, que muitas vezes são claras, todo mundo sabe. O problema é ter a coragem para se levantar e fazer aquilo que muitos não têm. É isso que está ligado quando a gente começa a entender o que é chamado. Porque olhar, ver, perceber, todo mundo vai perceber. Todo mundo vai perceber. Fica um mês você vindo para o culto, sem ter uma pessoa que seja ali no estacionamento, só para te ajudar, te dizer onde você para o seu carro. Todo mundo vai perceber que não tem. Quantos vão querer ocupar aquele lugar? Passa um mês você vindo à igreja não tendo músico para tocar. Ou você olhar aqui para cima e ver um instrumento vazio, que é uma das coisas que mais me dá tristeza quando eu vejo, e infelizmente eu ainda vejo. Um instrumento e faltando músico. Por mim, a igreja não precisaria ter falta de músico, um culto sequer. E muitas vezes você está aí sentado, você está olhando, e você pode ver a falta, e talvez você tenha habilidade para suprir o que está faltando. Ver, todo mundo vê, irmãos. Perceber, todo mundo percebe. Ninguém é cego no reino de Deus, não. A gente vê o que falta para a igreja, a gente vê. A gente sabe o que a igreja precisa. A gente sabe. O que muitas vezes nos falta é a coragem para se levantar e fazer aquilo que ninguém quer fazer.
Aí, quando Neemias começa a fazer, quando Neemias se levanta para ser resposta de Deus, alguns olham e começam a ver aquele muro sendo reerguido, e olha, e começam a dizer, é possível. Quem diria que fosse possível levantar esses muros? Olha, é possível. Nossa, ficamos tanto tempo com isso em ruínas. Não é que é possível, é claro que é possível, irmãos. No reino de Deus sempre vai ser possível. Olha aquela igreja vazia, ela ficou tanto tempo vazia, agora ela tá recebendo pessoas. Não é que é possível, é claro que é possível, irmãos. Onde tem a presença de Deus, onde tem palavra, onde tem presença de Deus, glória de Deus, não tem morro, não tem distância, não tem chuva, não tem sol. Onde tem avivamento, irmãos, tem pessoas com sede de buscar e de estar ali. É claro que é possível, irmãos. Não se iluda, irmãos, não seja ingênuo. No reino de Deus é possível. É possível. É possível 3 cultos, é possível 4, é possível até sair daqui, irmãos, em muito tempo antes do que você imagina. É possível para uma sede maior, é possível, irmãos, no reino de Deus é possível. Que história é essa que não é possível? Olha, os muros da cidade tacaram fogo, os portões tacaram fogo, derrubaram os muros. O povo foi levado para o cativeiro e ficou lá 70 anos. Jerusalém, Jerusalém, ninguém mais vai ver você reerguida. Às vezes a gente pensa isso do reino de Deus, irmãos. Perdoe a gíria, é ruim de você não ver reerguida. Você vê reerguida sim. E quando chega lá em Ageu, ele ainda diz, a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Aquilo que a maioria não teve coragem de se levantar para fazer, quando se levantou para ter uma glória ainda maior. No reino de Deus tudo é possível. Tudo é possível. Deixa eu te dizer uma coisa com muita seriedade. Leva isso para a sua vida. Leva isso para a sua vida. Respeite com muito temor quem está atendendo um chamado de Deus. Respeite quem está atendendo um chamado de Deus. Quando você se levanta contra alguém que está atendendo um chamado de Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Não queira se colocar como pedra de tropeço na vida de quem está cumprindo um chamado de Deus. Não faça isso. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Nós falaremos mais à frente, teremos uma mensagem só para falar de batalhas espirituais. Mas nessa conclusão aqui da mensagem, eu ainda quero dar uma pequena introdução no que a gente vê de batalha espiritual na vida de Neemias. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a hora que você faz essa pergunta, que você ouve a resposta e isso toca seu coração, ali já começa a batalha espiritual. A batalha espiritual começa junto com o chamado. Você não precisa estar há anos vivendo o chamado para que você comece a se enfrentar as batalhas. Ela já começa no chamado. Batalha espiritual começa no chamado. E eu quero
dizer 3 coisas aqui para você, para que a gente possa encerrar esta mensagem. A primeira, Satanás age através de influência. Se você for ler todo o livro de Neemias, você vai perceber que 2 pessoas se levantaram como fortes inimigos de Neemias. Essas 2 pessoas foram Sambalate e Tobias. Você vai encontrar esse nome de forma muito evidente no livro de Neemias. Sambalate era governador de Samaria. E Tobias era um membro nobre também desse grupo. E sabe por que Satanás usou eles? Porque eles tinham influência. A sua influência, irmãos, ela pode ser bênção ou maldição. Todos nós temos condições de influenciar pessoas. Todos nós somos influenciadores. Todos nós somos formadores de opinião. O problema é na mão de quem nós colocamos a nossa influência. Na mão de Deus ou do diabo? A sua vozinha vai no ouvido de alguém para fazer um grupo a favor ou para fazer um grupo contra? A sua voz, ela é ecoada do inferno para trazer divisão? Ou a sua voz é instrumento de Deus para trazer união? Suas atitudes visam agregar ou desagregar? Somar ou diminuir? Cuidado com a influência que você tem. Igreja, cuidado para quem você dá o seu ouvido. Não pense você que Satanás também não está dentro da igreja. Segundo lugar, um chamado atendido sempre irá despertar oposição. Não tem outra forma. Um chamado atendido sempre irá despertar oposição. O sucesso da obra de Deus sempre vai deixar o inimigo insatisfeito. Você quer ver o inimigo calmo? Fica parado. Passa anos sem fazer nada e se acomodando por não fazer nada. Viva no meio dos encontros, deixe a obra de Deus paralisada, aí você vai ver o inimigo calmo. O inimigo de Deus não fica satisfeito quando alguém busca o bem dos filhos de Israel. Terceiro e último lugar, você pode se colocar de pé? Não duvide da força de um chamado. Não duvide da força de um chamado. Uma cidade pode ser mudada a partir de uma pessoa que Deus chama. Uma nação pode ser mudada a partir de uma pessoa que Deus levanta. Não duvide da força de um chamado. Basta alguém, irmãos, estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a pergunta certa e dando a resposta certa para a gente ver sinais e maravilhas acontecer em nosso meio. Você acredita nisso, irmãos? Quando Deus levanta um homem ou uma mulher, e esse se coloca verdadeiramente nas mãos de Deus, confronta o pecado do povo e mobiliza o povo para a obra, nós vemos a restauração da igreja e a derrota dos nossos inimigos. Eu tenho preciosos conselhos para você. Faça perguntas. Faça perguntas. Seja tocado e tenha sua vida mudada pelas respostas. Ore, jejue e se levante como resposta de Deus. Ouça a voz de Deus e não fuja da sua vocação. Os nossos chamados estão nas necessidades que nos cercam. Qual é a necessidade da igreja? Faça essa pergunta. Quais são as necessidades da igreja?
Quais são as necessidades das pessoas que estão à minha volta? Quais são as necessidades dos ministérios que já existem na vida da igreja? Você facilmente vai encontrar chamados para que você possa se levantar, doar a sua vida e ser bênção no reino de Deus. O resultado disso, Satanás derrotado, o inimigo envergonhado e a igreja restaurada. Amém?